de volta com o programa Sem Censura. Este já é o último bloco do dia de hoje. Se você cresceu no Pará, provavelmente já ouviu alguma história de visagem. Podem ser seres espirituais que assombram a cidade, como a moça do táxi, ou entidades que se transformam em animais, como a Matinta Pereira ou a cobra Norato. Essas histórias de arrepiar os sentidos foram a inspiração para o livro Visagentas, que entra em pré-venda nesta próxima segunda-feira, um mês antes do lançamento oficial. Quem bate um papo com a gente sobre o assunto é a escritora Yaci Gomes e a artista visual Renata Sektovic. Meninas, sejam bem-vindas ao programa. Muito obrigada por atenderem ao nosso convite. De onde surgiu a ideia de falar sobre visagens, Yaci? Bom, a ideia do Visagentas surgiu da Renata, na verdade. A gente tem uma amizade aí de longa data. Sim. E surgiu essa oportunidade de escrever no edital de multilinguagens da Lei Paulo Gustavo. E a Renata veio para mim e perguntou: amiga, por que a gente não faz um livro com algumas histórias de visagens com essa releitura feminina, né? E eu, nossa, achei super legal e aí a gente conseguiu. Então, o que veio primeiro? Veio o grafismo criativo da Renata ou veio a história? Vamos lá, Renata. Tu já tinha criado as peças? Porque eu vi muita coisa tua publicada no Instagram com a cobra Norato e outros personagens do imaginário amazônico. Sim, esse sempre foi um tema que eu gostei muito, né? Embora não tivesse entrado no terror, mas assim, as histórias, as lendas daqui e o fantástico, isso sempre me encantou, então sempre tiveram presente nas minhas obras. Mas eu acho que o que primeiro surgiu foi a ideia mesmo do projeto, eu ainda não tinha nenhuma arte feita. Sim. Entendeu? Esse foi feito só, a gente na verdade fez uma arte apenas e um conto, a Yaci escreveu para a gente inscrever no prêmio. Perfeito, E entendi. daí, só dar uma amostrazinha e aí foi aprovado. Muito bom. E assim, como o livro então aborda questões de gênero nas histórias de terror? A moça do táxi, por exemplo. A moça do táxi foi o primeiro protótipo que a gente fez, né? E a gente propôs... Foi esse que foi aprovado pela lei? Foi esse que foi aprovado, E a gente escreve do ponto de vista da própria Josefina, como se ela estivesse contando a história dela. Mas uma coisa que eu sempre falo é que nós mulheres, a gente acaba passando por alguns medos que só a gente entende, né? E eu acho que isso se reflete muito nas histórias que a gente escreveu nesse livro, porque a gente teve que fazer uma ampla pesquisa e algumas histórias, elas acabam colocando as mulheres num lugar muito de sofrimento, de dor, e foi isso que a gente tentou dar uma revirada. Tem, assim, vingança de mulheres e a gente também aborda a violência doméstica. Interessante. Sim, foi uma forma que a gente encontrou de mostrar que existem outros terrores, além do terror sobrenatural, né, que a gente vive, certeza. Mas também o terror que a mulher vive aí no dia a dia. Foi algo que a gente trouxe para as histórias do livro. Como eu identificaria, então, a classificação etária do Visagentas? O Visagentas é para jovens adultos. Perfeito. Né? A gente não recomenda para crianças ainda. Pronto. Tem algumas coisas bem gráficas ainda nele. Pronto, mas isso não impede de uma mãe ler para o filho, né, incentivar a leitura e o imaginário amazônico também. Tem pergunta chegando para vocês. O Diogo Santos, do bairro do Jurunas, pergunta: qual a região do nosso estado que se tem menos relatos de visagem? Olha. Nossa, todas as regiões que eu saiba tem relatos de visagens, Exatamente. né? Senta com o nativo que todo mundo tem a sua história. Onde você for, você vai encontrar. E eu já morei no Sudeste, já visitei bastante o Oeste paraense, aqui a nossa região mesmo. E em todo lugar tem uma história, viu? E essa é a grande vantagem do nosso estado, né? A gente sempre vai achar uma história diferente. Como foi que funcionou a liberdade artística para a criação e produção do livro? Então, quando a gente faz uma coisa para a gente mesmo, né? Então, eu acho que a cobrança acaba sendo maior porque a gente não tem limite, né? Sim. Então, a gente dá o briefing e ao mesmo tempo a gente aprova. Então, e eu tenho muito essa cobrança comigo mesma, né? Essa autocrítica. Então, teve ilustração que eu mudei até nas vésperas de mandar o livro para a gráfica. Sim. Né? E eu acho que, de uma certa maneira, isso daí é bom, né? Porque... É um preciosismo, digamos assim? Eu acho que é uma autocrítica,
pode ser um pouco de preciosismo. Olha, e assim, Rio? Então, com certeza né? Não, buscar o perfeito, buscar a perfeição no traço. Isso, exatamente. Pergunta do público. O Sérgio do bairro da Condor pergunta: vocês trocam informações com outros escritores sobre visagens tanto do interior como urbano? E pergunta também se a prioridade é escrever sobre visagens do gênero feminino. Qual que o título do livro é Visagentas? Boa pergunta, vamos lá. Bom, eu estou sempre procurando, sim, escritores da região para a gente acompanhar, para a gente se inspirar também. A gente tem muita riqueza nessa área. Gostaria que tivesse de mais mulheres, né? Mais mulheres escrevendo terror, e é algo que eu sempre abordo, assim, que eu falo em entrevistas. Gostaria de inspirar mais meninas a escrever. Não, na verdade o livro ele não traz só visagens femininas, não. A gente, por exemplo, a própria Cobra Norato e a Caninana, né? São outros... um personagem masculino, a Lenda do Boto também a gente escolheu. É só uma questão mesmo da gente mudar a perspectiva e tirar a mulher do lugar de vítima nessas histórias, né? A gente colocá-la como protagonista. Sim, assim. como uma protagonista, porque a gente percebeu ao longo da pesquisa o quanto que ela é vitimizada, o quanto que ela sofre uma violência, uma dor. Tem um dos contos que é assim, bem claro sobre essa situação, que ele nem foi uma recriação, ele é totalmente novo, que é o Boca de Abil, que é sobre essas lendas, né? A lenda da Vitória Régia, a lenda da mandioca, a lenda do açaí, que sempre traz uma indígena morrendo, o filho dela sendo morto de forma muito trágica. Sim. Então foi isso que a gente abordou, mas não somente... Não são visagens masculinas, mas a gente coloca a mulher como protagonista, assim. Como as histórias de visagens podem refletir medos e inseguranças na sociedade? O que vocês descobriram na produção desse livro? É uma pergunta difícil, né? Sim. Eu acho... Aí a Cia estava dizendo que foi o momento ideal que encontraram justamente para entrar nesses recortes das mazelas sociais, né? Eu acho que o Visagentas, pelo menos é uma expectativa que eu tenho, né? Eu acho que ele tem muito para acrescentar do nosso imaginário. A gente está no momento em que tem essa oportunidade, né, da gente colocar novas visões, novas perspectivas para os leitores. A gente espera que ele, como eu disse, a gente nunca está desrespeitando a história original. Pelo contrário, a gente teve uma leitura profunda dessas histórias, a Renata lia os contos e também me dava sugestões. Legal. E a gente fez essa leitura porque a gente acha que há um espaço para a gente trazer essa nova leitura, entendeu? Com certeza. Então, a gente espera... Eu acho que... Eu nunca vi um projeto com essa proposta, então eu acho que o Visagentas está sendo bem inovador nesse sentido, e eu acho que ele vai trazer uma visão bem legal para a literatura paraense. Sem dúvida. Pergunta do público. Vai lá, Aline. O Nilson Almeida, da Terra Firme, pergunta se vocês têm experiências visagentas para nos relatar. Tem alguma, Renata? Assim, teve ilustração que eu me inspirei em sonhos meus, né? Inclusive, assim, que eu tenho, assim, que a minha... Não mediunidade, que acho que todo mundo tem uma mediunidade. Sim. Mas eu acho que todo mundo manifesta de uma certa forma. A minha é em sonhos, entendeu? Pronto. Então, eu tenho conto que eu inspirei em sonhos lá, a ilustração. E eu acho que é por aí. Que interessante. Vamos falar da pré-venda? Como é que vocês organizaram isso? Por que vocês sentiram a necessidade de fazer todo esse trabalho de divulgação para incentivar a pré-venda do livro? O Visagentas, ele vai ter, além do livro físico, ele vai ter um audiobook super interessante. Olha. Que está relacionado com a questão da acessibilidade do projeto, né? Então, a gente gravou esse audiobook no Pupuni Studio com o Félix Robato e a Sônia. E ele também vai ser disponibilizado gratuitamente. Vai ter um e-book também, que também vai ser disponibilizado gratuitamente, somente a edição física que será vendida. Então, a gente fez essa pré-venda para a gente ver a demanda mesmo, né? Para a gente sentir um pouco a expectativa das pessoas. Também, quem comprar agora vai ganhar um brinde, um pôster autografado bem bonito, que a gente está oferecendo. E a gente espera que no lançamento as pessoas possam já ver o livro e já dar esse feedback para a gente lá, porque ele está muito bonito. As ilustrações da Renata deu um tchan todo especial. Então, não tem a escrita, o texto sem ilustração. Não. Nem ilustração sem escrita. Ambos se completam. Como a narrativa deste livro pode inspirar outras mulheres escritoras? Eu
quando eu estava fazendo Visagentas, eu pensei assim, nossa, eu acho que esse era o livro que eu queria ler quando eu era menor. Ah, que legal. Né? Quando eu estava escutando as histórias, e aí sempre essas histórias das mulheres sofrendo, talvez esse fosse o livro que eu queria ter escutado, né? Eu queria ter escutado uma mulher sobressaindo, uma mulher protagonista. Então foi assim que eu pensei nele. E eu espero que crianças que tenham essa aspiração a ser escritora, que vejam, né, um livro escrito por uma mulher, um livro de terror escrito por uma mulher e ilustrado por uma mulher também, se sintam inspiradas a criar suas próprias histórias também. Então vamos aproveitar que a gente está falando para o mundo inteiro através da Rede Cultura de Comunicação, que é o aplicativo, e no Pará inteiro, como é que as pessoas fazem para fazer a sua pré-compra do livro? Tem algum perfil nas redes sociais? Temos o site www.visagentas.com.br. Sim, tá ali. E lá você tem todos os links para acessar a loja online, tem um pouco da história do livro. Sim. Né? E tem nosso e-mail, tem tudo lá. Pronto, que maravilha. Meninas, então parabéns pelo belíssimo trabalho. Infelizmente o nosso tempo chega ao final, senão a gente ia contar muitos causos de visagens para o público do Sem Censura. Então vamos para o sorteio dos livros deixado pelo Miguel Picanço. Primeiro vai para quem, Aline? Primeiro vai para o Newton César, da Cidade Nova. Maravilha. E o segundo livro? Diogo Santos, do bairro dos Jurunas. Que maravilha. Então, para você que foi o ganhador do dia de hoje, aguarda só um contato da produção para que este material chegue em suas mãos. Queridas, foi um prazer tê-las aqui. Sucesso com o Visagentas. Para você que está em casa, aquele beijo especial no teu coração. Amanhã estaremos em ritmo de reprise. Segunda-feira a gente volta com o programa ao vivo. Um beijo, até lá.